Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Maya, uma mulher negra na casa dos 40 anos, trabalhou por vários anos como garçonete em um restaurante chique da cidade. Sua dignidade e profissionalismo a tornavam respeitada pelos colegas, mas invisível para os clientes. Seu sorriso caloroso e eficiência discreta eram recursos valiosos para a equipe, mesmo que os clientes nem se dessem ao trabalho de vê-la. Naquela noite, o ambiente no restaurante estava animado, com o salão repleto de clientes elegantes e barulhentos. Os pratos requintados e as conversas em voz baixa criavam um ambiente excepcional. Maya, em plena atividade, movimentava-se com facilidade entre as mesas, servindo pratos e bebidas com precisão especializada. Tudo parecia correr bem até que Madame Lauren, uma cliente influente conhecida por seu temperamento difícil, levantou-se abruptamente da mesa. Madame Lauren estava furiosa, com o rosto contorcido de indignação. Ela procurou desesperadamente ao redor, os olhos percorrendo o salão com uma preocupação palpável. Em poucos minutos, ela acusava Maya de roubar seu relógio de ouro, uma peça preciosa que havia desaparecido sem deixar vestígios. A raiva de Madame Lauren era inconfundível, e seus gritos atraíram a atenção de todo o restaurante. O maitre, um homem na casa dos 50 anos, viu-se dividido entre as exigências da senhora Lauren e a delicada situação. Pressionado pela acusação e pelo status social da senhora Lauren, decidiu concordar com ela sem sequer ouvir as explicações de Maya. Ordenou que Maya fosse imediatamente à sala do restaurante para uma conversa em particular, enquanto advertia os demais funcionários a manterem a discrição. A tensão aumentou no escritório, onde Maya se viu diante de um gerente de sala severo e um olhar acusador. Apesar de suas explicações claras e garantias de inocência, ninguém parecia disposto a acreditar nela. A falta de provas concretas contra ela não pareceu deter o gerente de sala, que, sob pressão, a declarou culpada. Acusada injustamente, Maya foi presa na hora e levada sob custódia para aguardar julgamento. O choque da prisão e a humilhação pública deixaram cicatrizes profundas. O caminho até a delegacia transcorreu em silêncio, enquanto Maya se perdia em pensamentos, tentando entender como tamanha injustiça pôde ter ocorrido. Os 30 dias seguintes de detenção foram uma provação terrível. A prisão era um lugar escuro e opressivo, onde cada olhar parecia recaí-la com desprezo. As outras detentas, pouco inclinadas à compaixão, a cumprimentavam com comentários ásperos e gestos de desprezo. Maya, embora resignada, manteve-se firme, tentando preservar sua dignidade apesar das circunstâncias. Rumores sobre sua suposta culpa se espalharam como fogo em palha, alimentados pela falta de provas concretas e pela indiferença das autoridades. Os dias transcorreram em um ritmo monótono, entre visitas da família, que lutava ferozmente para provar sua inocência, e horas de confinamento solitário em sua cela. Apesar dos esforços incansáveis da família para reunir provas e mobilizar apoio, ela se deparou com um sistema de justiça indiferente. As provas eram escassas e as testemunhas não cooperavam, complicando ainda mais a tarefa de provar a inocência de Maya. As visitas de seus entes queridos eram um conforto, mas também um lembrete constante da dura realidade que ela enfrentava. Seu marido, com quem ela tinha um vínculo profundo, e seus filhos fizeram tudo o que podiam para oferecer apoio e conforto. Passaram horas procurando possíveis testemunhas, reunindo evidências e lutando pela atenção da mídia. Apesar da dedicação, o caminho parecia repleto de obstáculos, e todas as tentativas de fazer a diferença terminavam em fracasso. À medida que os dias passavam lentamente, Maya começou a sentir os efeitos dessa provação em sua saúde física e mental. A humilhação diária, os olhares acusatórios e a injustiça flagrante que sofria estavam se tornando cada vez mais difíceis de suportar. No entanto, ela se apegou à esperança de um desfecho favorável, concentrando-se no apoio recebido e no escasso progresso que sua família havia alcançado. O dia do julgamento se aproximava e, com ele, um tênue vislumbre de esperança. As últimas semanas de detenção foram marcadas por uma expectativa febril e um nervosismo crescente. Os advogados de Maya, embora sobrecarregados pela complexidade do caso, esforçavam-se para preparar a melhor argumentação possível. O apoio da comunidade e os esforços da família eram palpáveis, mas o sistema judiciário ainda parecia fechado à verdade. A audiência prometia ser um momento decisivo que finalmente revelaria a verdade e permitiria que Maya recuperasse sua liberdade. O julgamento seria uma oportunidade para expor a fraude da senhora Lauren e lançar luz sobre a injustiça sofrida por Maya.
O dia do julgamento chegou e a atmosfera no tribunal estava carregada de tensão. Maia, vestida como uma prisioneira, permanecia ereta, com o rosto marcado pelo cansaço e pela determinação. Os advogados da autora, embora seus argumentos fossem falhos, empregavam toda a sua energia para fortalecer o caso contra ela. A senhora Lauren, de forma altiva e condescendente, fazia insinuações racistas e comentários desdenhosos, buscando desacreditar Maia com preconceito. Você acha que consegue sobreviver só porque trabalha aqui? Você está no último degrau da escada, disse a senhora Lauren, com o olhar cheio de desdém. Os advogados de Maia, por sua vez, lutaram para que a verdade fosse ouvida. Buscavam demonstrar a falta de provas sólidas contra sua cliente e destacar as contradições no depoimento da senhora Lauren. Seus argumentos eram fortes, mas enfrentavam um tribunal já enviesado por pressões sociais e preconceitos. O julgamento começou com a apresentação dos argumentos da autora. A senhora Lauren, vestida com um elegante terno, permaneceu firme e confiante, enquanto seus advogados apresentavam suas acusações com uma veemência quase teatral. Enfatizaram a credibilidade da senhora Lauren como uma cliente respeitada e fizeram de Maia o bode expiatório ideal, sem nunca apresentar provas concretas. Quando chegou a vez do advogado de Maia apresentar sua defesa, ele se levantou com determinação palpável. Começou expondo as falhas na história da senhora Lauren, destacando as inconsistências e a falta de provas tangíveis. Chamou testemunhas que haviam sido ignoradas como os colegas de Maia, que consideraram sua conduta irrepreensível, e tentou demonstrar a completa falta de fundamento para acusá-la. Apesar desses esforços, o clima era pesado e o resultado do julgamento parecia incerto. As opiniões dos membros do tribunal, influenciadas pelo status social e pelo preconceito racial da senhora Lauren, frequentemente se interessavam mais pelas aparências do que pelos fatos. O momento mais comovente do julgamento ocorreu quando Maia teve a oportunidade de falar. Apesar de sua condição, ela expressou sua inocência e a humilhação sofrida com força e dignidade. Suas palavras, repletas de sinceridade e dor, tocaram alguns presentes, que começaram a enxergar além dos preconceitos e acusações. Eu nunca roubei nada. Meu único crime foi estar no lugar errado na hora errada e ser julgada erroneamente com base em preconceitos injustos, disse Maia, emocionada. O julgamento prosseguiu em um clima de desconfiança e tensão, e cada dia parecia trazer novos desafios para a equipe de defesa de Maia. Mas à medida que os depoimentos continuavam e as provas eram examinadas, rachaduras começaram a aparecer na fachada da acusação. Quando a situação parecia desesperadora para Maia, um evento inesperado ocorreu, mudando drasticamente o curso do julgamento. Enquanto os advogados de defesa lutavam para demonstrar a inocência de Maia, expondo as falhas no depoimento da senhora Lauren, a porta do tribunal se abriu bruscamente. Um detetive da polícia, anteriormente ocupado com uma investigação paralela, entrou correndo, carregando um pendrive. Seu rosto sério e determinado indicava que o que ele estava trazendo era de suma importância. O juiz interrompeu o processo para permitir que o detetive se dirigisse ao tribunal. Em tom sério, explicou que durante sua investigação sobre um assalto em outro restaurante na cidade, havia descoberto acidentalmente imagens de câmeras de segurança da noite em que o incidente ocorreu. Essas imagens eram de câmeras externas e internas do restaurante onde Maia trabalhava, e o que elas mostravam mudaria completamente o curso do julgamento. Tem um vídeo aqui que prova, sem sombra de dúvida, que Maia nunca estava perto da mesa da senhora Lauren quando seu relógio desapareceu, anunciou o detetive, segurando o pendrive em direção ao tribunal. A sala mergulhou subitamente num silêncio atordoante. Todos os olhares se voltaram para o juiz, que após uma breve reflexão, autorizou a exibição do vídeo. A atmosfera era eletrizante quando o oficial de justiça rapidamente montou uma tela para que todos pudessem ver as provas cruciais. O vídeo começou a rodar, e foi um momento de verdade. Na tela, Maia era vista servindo clientes em outra seção do restaurante, longe da mesa da senhora Lauren, no exato momento em que o relógio supostamente havia desaparecido. Maia não só era inocente, como o vídeo também mostrava um detalhe surpreendente. A senhora Lauren distraidamente tirou o próprio relógio e o colocou na bolsa antes de se acusar de tê-lo roubado. O efeito foi imediato. A senhora Lauren, até então arrogante e segura de si, empalideceu ao ver as evidências projetadas diante de todos. Seus advogados, visivelmente desconcertados, tentaram minimizar a descoberta, mas o estrago já estava feito. O detetive, continuando sua intervenção, revelou também que a senhora Lauren já havia se envolvido em vários incidentes semelhantes.
nos quais havia falsamente acusado funcionários de roubo para obter indenização ou benefícios pessoais. O choque tomou conta do tribunal. O tribunal, antes relutante em questionar a história da senhora Lauren, começou a perceber a monumental injustiça infligida a Maya. A acusação, antes sólida, estava desmoronando diante dessas novas evidências irrefutáveis. Maya sentou-se no banco dos réus, imóvel, com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Após semanas de humilhação, desprezo e sofrimento, a verdade finalmente veio à tona. Sua família, presente no tribunal, assistia com orgulho e alívio. O juiz ordenou um recesso temporário para avaliar as novas provas. Poucas horas depois, após rever o vídeo e ouvir as explicações do detetive, não havia mais dúvidas, Maya era inocente. O veredito foi finalmente proferido. Maya foi absolvida de todas as acusações. O tribunal reconheceu que a acusação era infundada e que a senhora Lauren havia manipulado a situação em seu benefício. Ela foi imediatamente detida por falsa acusação e fraude. Ao sair do tribunal, Maya foi recebida por uma multidão de apoiadores, membros de sua comunidade e colegas que tinham vindo assistir ao julgamento. A mídia, que antes demonstrava pouco interesse no caso, começou a noticiar a história de uma perspectiva completamente diferente, destacando as injustiças e os preconceitos que levaram a essa situação. Maya, apesar da provação que suportou, saiu do julgamento de cabeça erguida. Embora marcada pelas cicatrizes emocionais e físicas dos 30 dias passados na prisão, ela provou que a verdade sempre triunfa, mesmo diante das piores adversidades. Portanto, a história de Maya é uma lição atemporal, nos mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, ainda é possível trazer à tona a luz da verdade.